Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Academia do Sol no YouTube. Hoje o vídeo eu vou falar para vocês sobre conexões com a rede de inversores fotovoltaicos. Então, quais os tipos de conexão com a rede que a gente tem, quais as particularidades de cada tipo de ligação, de tipo de tensão que a gente existe aqui no nosso grande país chamado Brasil. Cada região do nosso país tem um tipo de tensão diferente, um tipo de ligação diferente. Então, hoje eu vou falar para vocês esses tipos de ligações. Se ainda você não sabe como trabalhar com tipos de ligações, com inversores fotovoltaicos, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, a gente tem o nosso curso Mestre Fotovoltaico. É só você clicar no link aqui embaixo, vai estar o link na descrição do vídeo e lá você vai aprender tudo que você precisa saber sobre equipamentos, sobre produtos, sobre inversores, sobre vendas, sobre gestão, sobre projetos, sobre tudo que existe numa empresa de energia solar fotovoltaica. Então solta a vinheta da Academia do Sol, que hoje tem tipo de ligação com a rede com inversores fotovoltaicos on-grid. Bom galera, então, como eu adiantei para vocês na introdução, o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre tipos diferentes de ligação com a rede que a gente existe, né? Que existe no país, no nosso Brasil, né? A gente sabe que dependendo de cada região que a gente está, se a gente está no Espírito Santo, se a gente está na Bahia, se a gente está no Rio Grande do Sul, se a gente está no Ceará, se a gente está no Amazonas, cada estado, e às vezes dentro do mesmo estado, a gente tem tipos de fornecimento de tensões diferentes. Então, para isso, a gente precisa casar a saída de tensão do inversor com a tensão que tem na rede do cliente, né? Então a gente precisa casar que a mesma tensão que sai do inversor, que ele precisa enxergar para poder funcionar, tem que ser igual à tensão de fornecimento do nosso cliente. Então, bom, primeiramente, olha aqui na tela que eu vou mostrar para vocês. Então, falando dos sistemas monofásicos, né? Então, quando a gente só tem uma fase disponível, né? Uma fase e um neutro disponível. A gente tem dois tipos de ligação monofásica no Brasil. A gente tem o monofásico 127 volts, onde a gente tem entre fase e neutro 127, e a gente tem fase e neutro 220 volts. Então, quando a gente chegar numa instalação dessa, né? Chegar num fornecimento desse, se a gente tiver entre fase e neutro 220, a gente sabe que a maioria dos inversores vão trabalhar dessa forma. Então, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, um inversor monofásico, né? Monofásico com saída 220 volts, então se ele precisa de pelo menos fase neutra 220, ele só vai funcionar nesse caso aqui, nesse tipo de fornecimento, se for monofásico. Se eu tiver monofásico 127, esse sistema ele não irá funcionar. Então o que vai acontecer? Eu vou precisar pedir aqui um aumento de carga para esse cliente. Eu vou precisar fazer alteração no padrão de entrada dele e vou precisar que ele tenha um acréscimo de fase, né? Que ele se torne pelo menos um cliente, nesse caso aqui, bifásico, né? Para eu transformar esse cliente num bifásico, eu vou precisar fazer esse aumento de carga e às vezes isso vai implicar em uma reforma no padrão, em algum problema, né? Para conseguir alterar esse padrão para esse cliente, um custo, né? Alguma coisa desse sentido. Então, precisa observar muito bem qual é o tipo de fornecimento de tensão do cliente para a gente saber se o inversor que a gente quer instalar lá vai casar. Então, se eu tiver esse mesmo inversor monofásico 220 para um cliente bifásico 220, eu consigo tranquilamente fazer essa ligação. O que eu vou fazer? Vou pegar as duas fases e vou fazer a conexão lá com esse inversor, tá? Então ele vai funcionar. Eu vou conseguir ligar as duas fases desse inversor, que teoricamente é monofásico, né? Só que a gente sabe que ele funciona também com duas fases para chegar lá em 220. O importante é chegar nesses 220 volts, né? Se eu tiver um sistema trifásico para um inversor monofásico, funciona também, tá, gente? O que eu vou fazer aqui? Nesse caso, trifásico 220, eu vou pegar duas fases e vou fazer a conexão lá no inversor. E aí eu vou ter 220 entre fases. E se eu tiver um sistema trifásico 380, eu vou pegar uma fase, vou pegar o neutro dele e eu vou ter 220 entre fase e neutro, nesse sistema trifásico 380, tá? Então, para inversores monofásicos 220, eu tenho esses três tipos de ligação diferentes, né? Eu tenho ou monofásico 220, ou bifásico 220, ali são quatro, né? E trifásico 220 ou trifásico 380, que eu consigo fazer um trabalho ali entre as fases de neutro, que eu consigo fazer a conexão com esse inversor monofásico 220, tá bom? Se no caso aqui eu tivesse, por exemplo, eu não quisesse fazer a opção, né, de alterar a ligação desse sistema aqui, por exemplo, eu tenho um cliente que tem um fornecimento monofásico 127 volts e eu quero fazer a instalação nesse cliente sem pedir o aumento de carga. Qual que é a minha solução aqui? Aí eu vou ter que procurar, gente, no mercado, inversor fotovoltaico, né, que tem a saída 127 volts, né?
para eu poder fazer esse casamento aqui entre fornecimento da rede e inversor. A gente sabe que esse tipo de configuração é um pouco mais limitada. A gente tem poucos inversores no mercado que trabalham em 127 volts. A gente tem microinversores e tem alguns pouquíssimos fabricantes string, né, que trabalham em 127 volts. Então, nesse caso aqui, e são inversores um pouco mais caros também. Então, nesse caso aqui é importante estudar se é necessário fazer o aumento de carga ou não, tá? E aí, mudando agora para um inversor, por exemplo, trifásico, né? Vamos trabalhar agora com inversores trifásicos. Então eu tenho um inversor aqui trifásico, 220 volts, por exemplo. A saída desse inversor é 220 volts trifásico. Se eu tiver uma rede monofásica 127, eu consigo ligar esse inversor? Não consigo. Numa rede monofásica 220 volts, eu consigo ligar um inversor trifásico? Não consigo. Numa rede bifásica 220 volts, eu consigo ligar um inversor trifásico 220? Também não consigo. Numa rede trifásica 220 volts, consigo. Eu vou ligar as 3 fases desse inversor e ele vai funcionar. Eu vou conseguir ligar. E se eu tiver uma rede trifásica 380 e quiser ligar esse inversor trifásico 220, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essas 3 fases e vou colocar aqui no meio do caminho um transformador. E aí sim, eu vou rebaixar a tensão de 380 para 220 volts e vou fazer a conexão trifásica do lado 220 lá desse cliente. E vice-versa, se eu tivesse um inversor 380 volts e quisesse ligar numa rede trifásica 220 volts, colocaria também um transformador aqui no meio do caminho. A gente sabe que não é sempre o ideal, mas se não tiver opção, é a forma que tem para fazer. Muitas vezes, né, hoje no mercado a gente encontra, né, muitas opções de inversores trifásicos, tanto quanto 220 volts, quanto com 380 volts. Então, existe uma vasta opção no mercado que às vezes você não precisa ficar utilizando transformador. Transformador a gente usa em último caso hoje em dia porque a gente sabe que tem perda, né? É um equipamento a mais, que pode ter falha, enfim. A gente tenta evitar um pouco isso, tá bom? Então, esses são alguns tipos de configuração de ligação com a rede que a gente tem com inversores, tá? Além disso, a gente tem outras saídas de inversores, né, com redes trifásicas. Então, a gente sabe que os inversores de alta potência, né, por exemplo, inversores da linha 125 volts, 125K, aliás, da Sungrow, por exemplo, um inversor de 125K da Sungrow, eu sei que a saída dele é em 600 volts. Esses inversores, eles até trabalhariam com transformador isolador aqui no meio, né? A gente conseguiria pedir fabricação desse transformador de 600 para, por exemplo, 380 volts trifásico. É um transformador bem mais caro, né? Porque não é um transformador de prateleira que a gente fala, né? Ele não vai ter no mercado a pronta entrega, por exemplo, vai ter que ser fabricado à demanda. Ou esses inversores são mais indicados para grandes usinas, né, que vão ser montadas só para fornecimento fotovoltaico, onde você já vai fazer a subestação do local preparada para fornecer lá nas 600 volts, ou no caso, se for 800 volts também, a gente tem inversores que trabalham nessa faixa de tensão também, tá? Então são casos um pouco mais particulares, mas que também tem uma saída, tá bom? O vídeo de hoje era para falar sobre isso. Eu vejo que tem muita gente que tem dúvida, né, no tipo de ligação com a rede que o inversor pode ter, se eu posso ligar inversor monofásico em rede trifásica, se eu posso ligar na rede bifásica também. Então, esse tipo de casamento ele tem que ser muito bem estudado. Como eu falei anteriormente, se quiser aprender um pouco mais a fundo, acesse o nosso curso Mestre Fotovoltaico, que lá a gente explica tudo que vocês precisam saber sobre isso. Acredito que deu para dar um norte muito interessante para vocês sobre esse tipo de ligação com a rede. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo do YouTube aqui da Academia do Sol. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e deixe seu comentário para a gente continuar trazendo vídeo toda semana para vocês. Um forte abraço a todos e até logo!